Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informação do nosso clube querido e amado, Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de hoje vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Galera, ontem funcionou a lei do ex. Ontem, Renato Gaúcho ganhou do Grêmio, né? E o Cuiabano deixou o dele, fez o gol dele, né? Então, funcionou por duas vezes a lei do ex. Galera, ontem o Renato surpreendeu mais uma vez. Todo mundo pensava que o Renato Gaúcho ia entrar com o Puma Rodrigues, ia entrar com o Cauã Barros, ia entrar com o Spinelli, mas não. Ontem, o Renato Gaúcho, o Vasco, entrou em campo com Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia, Robert Renan, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Carlos Andreas Gomes, Nuno Moreira e DVD como falso 9. Então, cara, o Vasco jogou muito bem, né? Ontem o Hugo Moura se superou, ontem o Tietê foi muito bem, roubou umas 10 bolas ontem. Então, cara, o Renato Gaúcho ele dá confiança aos jogadores, né? Porque o jogador jogou mal uma vez, ele vai botar no banco, encostar no banco, não. Ele gosta de, de dar chance. E ontem o Vasco da Gama jogou muito bem. O primeiro tempo era para ser uns 4 gols ali, né? O, o Vasco pressionou o Grêmio no primeiro tempo, né? Pressionou a saída de bola. E aos 9 minutos, o Cuiabano fez o gol, né? Aquele chutaço, a bola desviou um pouco em Thiago Mendes e entrou 1-0 para o Vasco aos 9 minutos. O Vasco seguiu pressionando, pressionando, pressionando. E aí veio aquele passe de Cuiabano encontrando o DVD na área. Quer dizer, o Cuiabano muito bem no jogo, está de parabéns. Foi o destaque do jogo ali. Cuiabano fez o gol e ainda deu uma assistência para o segundo gol do Vasco. Muito bem. O Vasco conseguiu 3 pontos importantes, né? E aí o Vasco continuou pressionando o primeiro tempo ali até os 38 minutos. E aí veio aquela, né, vamos dizer, uma falha de Robert Renan, que continuou bem. Houve essa falha, saiu o gol do Grêmio ali, ele foi tentar sair dentro da área, e aí perdeu a bola do jogador. O jogador deu toque para o centroavante do Grêmio e ele não perdoou, fez o gol do Grêmio, o jogo 2-1. E aí o Grêmio começou a gostar do jogo, parece que o Vasco sentiu o gol, e aí o Grêmio começou a gostar do jogo. Terminou o primeiro tempo, o Vasco ganhando 2-1. Jogou muito bem. É, Só não o PH que não foi tão bem. Mas o Cuiabano, o Tietê, o Hugo Moura, DVD jogou muito bem. Né? Carlos André Gomes sempre jogando bem. Andreas Gomes ontem tentou fazer um gol várias vezes ali. Teve uma chance que teve um momento que ele pegou a bola ali, que era para tocar para David sozinho na área, ele tentou fazer o gol. Mas ontem o Vasco, primeiro tempo, teve chance de fazer de 3 a 4 gols. Mas então veio o segundo tempo, né? O Vasco voltou com a mesma formação, não mudou o jogador no início do segundo tempo, e aí o jogo, segundo tempo, foi equilibrado, né? O Vasco atacando, e tinha momentos que era o Grêmio, aí muito equilibrado o segundo tempo. Aos 12 minutos ali, aos 12 minutos o Vasco fez a mudança ali, entrou o Puma Rodrigues, né? Tirou o PH, entrou o Puma Rodrigues, tirou o Nuno Moreira e entrou com o Marino Nestrosa aos 12 minutos ali. O Vasco continuou, ficou naquela pegada lá, né? Muito equilibrado. Aos 23 minutos, Thiago Mendes sentiu o joelho na entrada lá, ele subiu, parece que teve um problemazinho no joelho, né? Na saída ele colocou gelo. Então saiu o Thiago Mendes, entrou o Rojas, e saiu o DVD e entrou o Matheus França, né? Você tem uma ideia, o Renato Gaúcho, ele está rodando o elenco, os jogadores, está testando, está dando confiança aos jogadores, né? Você vê, o Matheus França nem esperava dele jogar ontem. E entrou o Matheus França, entrou o Marino Nestrosa, que não tinha jogado ainda com o Renato, né? Mas foram bem. O Grêmio, uma grande equipe, né? Uma grande equipe, o Grêmio. O Grêmio vem em 8 jogos sem perder,
Mas foi muito bom, a vitória do Vasco foi muito bem. Está de parabéns a equipe, está de parabéns Renato Gaúcho. Né? Renato Gaúcho, em 4 partidas, 12 pontos disputados, conseguiu 11. Está muito bem, o Renato Gaúcho está de parabéns. É, o, o Vasco está na 9ª colocação, atrás, no meio da tabela ali. O Vasco, agora, com essa parada para a data FIFA, o Vasco vai descansar, né? Vai treinar, vai ter tempo para treinar. Né? Não vai contar com o Nuno Moreira nem o Andrés Gomes, que foi convocado para as suas seleções. O próximo jogo do Vasco é no dia 1º do 4, né? 1º de abril, contra o Curitiba, fora de casa. Curitiba é o 7º colocado, vem bem na competição. E, galera, é só acreditar, porque o Vasco vem numa crescente muito grande com a chegada de Renato Gaúcho. As temporadas passadas, a gente sempre lutou, o Vasco lutou para não cair, né? Quase de todos os campeonatos nessa temporada passada, Campeonato Brasileiro, lutando para não cair, deixando de ganhar a Copa do Brasil, ficou fora da final do Carioca. Então, quer dizer, o Vasco vinha perdendo, a torcida sempre vaiando, apoiando, mas não via resultado. Então, agora, o Renato Gaúcho mudou totalmente a cara do Vasco da Gama, entendeu? Renato Gaúcho é aquele treinador que conversa com os jogadores, Renato Gaúcho é aquele treinador que dá chance aos jogadores. E, cara, tá de parabéns à equipe. O Vasco não tem esse grande elenco, né? Como o Renato falou, tem bons jogadores, mas não tem um grande elenco para disputar 3 competições, que é o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana que vem aí, que vai começar agora no dia, parece, se eu não me engano, dia 7 de abril vai começar a Copa Sul-Americana, até 28 de maio. Tem que ter elenco para participar, para participar dessas três competições. E o Vasco vai precisar de contratar. O Vasco está precisando ali de um camisa 8 ou um camisa 5 na altura de Thiago Mendes ali, né? Que tenha a habilidade que o Thiago Mendes tem. É um leão dentro do campo. Está precisando de um zagueiro, né, que tenha uma boa estatura, que seja bom em bolas aéreas, alçada na área, que o Vasco vem levando bastante gol. E também um lateral direito, né, porque o PH não vem muito bem, o PH vem tá oscilando bastante. O Puma Rodrigues é um muito bom, mas ele é ofensivamente, defensivamente deixa a desejar. Então, cara, quem sabe com a venda da SAF aí, que está bem encaminhado, venha recursos para na janela internacional o Vasco trazer jogadores, né, bons, jogadores à altura. Mas é isso aí, pessoal. Parabéns para a equipe, parabéns para Renato Gaúcho, parabéns para a torcida vascaína que apoiou, encheu o estádio e apoiou o tempo todo. A torcida vascaína, nós torcedores, estamos merecendo que o Vasco cresça na competição, que o Vasco traga título para a gente, Sul-Americano, Copa do Brasil, que o ano passado deixamos escapar. E é isso aí, pessoal. Então, parabéns para os jogadores. Ontem, o destaque da partida foi o Cuiabano, em que além de fazer o gol, deu uma assistência. O Tietê jogou muito bem, roubou 8 bolas ali no meio, muito bem. O Alan Saldívia muito bem, cara, muito bem, jogou muito bem, defendeu muito bem. O Robert Renan sempre bem, a não ser aquela falha que ele deu ali, mas não deixou se abater, continuou jogando bem. O DVD entrou bem. O Carlos Andrés Gomes também, sempre bem. Tentou fazer o golzinho dele ontem, mas não deu. Mas é isso aí, pessoal. O Vasco, parabéns para o Vasco. O Vasco ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Saiu de uma vez daquela zona do rebaixamento. O Renato Gaúcho pegou o Vasco com 1 ponto. Né? E hoje o Vasco tem 11 pontos na tabela. Uma subida muito grande. E é isso aí, pessoal. Ganhamos de um grande clube, né? Os 4, o Renato Gaúcho assumiu esse compromisso com o Vasco. Os clubes que o Renato enfrentou quando chegou foi 4 clubes grandes, como Palmeiras, Cruzeiro,
Fluminense e Grêmio. Olha que parada dura, 4 clubes, né? 4 clubes campeões, 4 gigantes, né? Brasileiros, e o Vasco foi lá e não perdeu para nenhum, ganhou de 3, empatou. Então, pessoal, parabéns para o Renato Gaúcho, parabéns para a equipe, está de parabéns a equipe. E por enquanto, pessoal, é só. Mas eu peço a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Por enquanto é só, pessoal. Tchau.